Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos tratar de um tema muito contingencial e bastante importante, que são as relações de trabalho nessa era do coronavírus, o Covid-19, o nosso novo coronavírus. Eu convido todos a inscreverem-se no canal, ativar as notificações, ativar aqui o sininho para receber todas as novidades, todos os vídeos que vamos subindo aqui na nossa rede e participar ativamente desse canal. Então, eu quero começar a nossa atividade hoje falando um pouco sobre uma modificação muito importante, que obviamente não é uma lei especificamente trabalhista, mas que tem repercussões no direito do trabalho, que foi a promulgação da Lei 13.979 de 2020, em 6 de fevereiro deste ano. O mais importante em matéria trabalhista é o artigo 3º dessa lei, que, claro, a gente vai ver mais na frente que, especificamente no âmbito das relações de emprego, temos o parágrafo 3º, que vai fazer referência a todas as atividades que ocorrem nesse artigo 3º. Então, o artigo 3º ele vai dizer que, para enfrentar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Pode haver isolamento, quarentena, determinação de uma realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. E o inciso 4º desse artigo 3º vai dizer que também pode haver estudo ou investigação epidemiológica, e no inciso 6 vai dizer que pode haver, inclusive, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme, obviamente, uma recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa conhecida Anvisa, por rodovias, portos e aeroportos. Claro, todas essas medidas do artigo 3º poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde e deverão, obviamente, segundo a letra da lei, ser limitadas no tempo e no espaço mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde pública. O parágrafo 2º dessa lei assegura a todas as pessoas afetadas por essas medidas previstas no artigo o direito de ser informada permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência à família, conforme regulamento, o direito de receberem tratamento gratuito e o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. O mais importante para a gente aqui é que será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas no artigo 3º. Ou seja, se o empregado ele for posto em isolamento ou quarentena, se for, por exemplo, conduzido compulsoriamente a exames médicos, vacinação, etc., todas aquelas hipóteses compulsórias que estavam previstas no artigo 3º, foi impedido de ingressar no país por portos, aeroportos ou rodovias, conforme recomendação técnica da Anvisa, essas medidas para proteger a população da propagação do Covid-19 não poderão ser consideradas faltas injustificadas, devendo ser, então, abonadas pelo seu empregador. Então, aqui é bem interessante que a gente possa conhecer o que a nossa legislação trabalhista fala sobre algumas hipóteses que poderiam ser utilizadas para modificar as relações de trabalho e, claramente, poder cumprir com certas determinações de precaução para evitar a propagação do Covid-19. Primeiro que tudo, a gente tem que ter claro o seguinte: o direito do trabalho, como o ramo do direito privado, em regra, para que exista qualquer modificação dos contratos de trabalho, eles só podem ser feitos pela expressa vontade de ambas as partes, trabalhador e empregador. E isso é letra da lei, o artigo 468 da CLT. Vai dizer que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem, direto ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, já que o empregador tem esse poder diretivo pelo fato de que ele assume os riscos do negócio, ele poderia fazer algumas modificações unilaterais lícitas, mas só em hipóteses extraordinárias. Uma delas podia ser a modificação do horário de início e término da jornada de trabalho, desde que seja dentro do mesmo turno,
certo? Então, eu não posso estar transferindo, por exemplo, o trabalhador do período diurno para o período noturno, porque, obviamente, o trabalho noturno enseja maiores prejuízos de ordem social e fisiológica para o trabalhador e que pode ser uma medida prejudicial. Então, essa modificação, por exemplo, unilateral, não seria lícita. Essa modificação do horário não pode ser oriunda de atitude maliciosa do empregador para causar prejuízo ao empregado. Então, no caso de emergência sobre a propagação do Covid-19, é possível flexibilizar os horários, inclusive unilateralmente, se não chegar a algum acordo com o trabalhador. Essa é uma medida de organização do trabalho que deve sim e pode ser utilizada pelo empregador para poder resguardar a vida e saúde dos seus trabalhadores, já que é responsabilidade sua manter um meio ambiente do trabalho saudável. Agora, uma das medidas que está sendo mais observadas nesse momento, porque oferece uma grande segurança jurídica pela modificação que seja, é a disposição do artigo 61, parágrafo 3º da CLT. Essa previsão do artigo 61, parágrafo 3º é de uma interrupção do trabalho por força maior. Diz a letra da lei que sempre que ocorrer uma interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, nosso caso aqui com o Covid-19, que determine a impossibilidade da sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Então aqui eu tenho uma hipótese que eu posso fazer uma interrupção do trabalho e depois compensar essa interrupção com até no máximo 2 horas, respeitando o limite de 10 horas diárias, por um período não superior a 45 dias. Então, aqui não precisa de acordo ou convenção coletiva e é uma excelente medida que oferece segurança jurídica que depois não vai ter nenhum tipo de discussão nos tribunais sobre o uso irregular dessa medida. Que outra hipótese poderia ser utilizado para resguardar a saúde dos trabalhadores e a do próprio empregador? O empregador pode aproveitar essa situação emergencial para conceder, por exemplo, férias individuais ou coletivas. Claro, para poder conceder as férias de natureza individual ou coletiva, eu vou ter que observar os artigos 134 e 139 da CLT. 134 são as férias individuais clássicas que poderão ser concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. No caso das férias coletivas, aí já pode gerar algum problema. Por quê? Segundo o artigo 139, as férias coletivas elas poderão ser concedidas a todos os empregados de uma empresa ou de um determinado estabelecimento ou setor da empresa. Ok, até aí nenhum problema. O parágrafo 1º vai dizer que as férias podem ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. E aqui estamos falando de uma hipótese de urgência que certamente, seria utilizado os 30 dias de férias que tem direito o trabalhador. O grande problema que temos está no parágrafo 2º, que ele vai dizer que, para fins previstos nesse artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Aqui está o grande problema, porque o fato de exigir essa comunicação de 15 dias para o órgão local do Ministério do Trabalho vai retirar, de certa forma, a urgência das medidas que devem ser adotadas por os empregadores hoje para poder resguardar a saúde dos seus trabalhadores. Então, a gente pode até argumentar, será que nessa hipótese de urgência do Covid-19 teríamos a possibilidade de autorizar o uso imediato de férias coletivas sem que fosse necessário o aviso ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias? Isso é duvidoso e certamente vai gerar uma insegurança jurídica pelo uso dessa medida sem comunicação pelo empregador. Para evitar que depois existam demandas por parte dos trabalhadores sobre o uso inadequado das férias coletivas, gerando passivos trabalhistas, é desaconselhável utilizar essa medida de forma urgente sem que haja comunicação para o Ministério do Trabalho com essa antecedência mínima.
Agora, que outras medidas podemos adotar além das anteriores? Temos o caso do teletrabalho, que foi regulado pela reforma trabalhista da Lei 13.467 do ano de 2017. O artigo 75B da CLT autoriza o teletrabalho e temos que ter atenção somente a alguns requisitos para a adoção do uso do teletrabalho. Porque para realizar a alteração entre o regime presencial e o de teletrabalho, primeiro, deve haver mútuo acordo entre as partes. Lembre-se da regra geral que a gente viu do 468 da CLT. Segundo, essa modificação tem que ser registrada em aditivo contratual. E também tem que respeitar o prazo de 15 dias. De novo, essa medida, por ter que respeitar o prazo de 15 dias para poder ser modificado no contrato de trabalho, pode não ser viável nesse período de urgência. Uma observação importante, que também faz o artigo 62, inciso 3º da CLT, é que os teletrabalhadores vão ficar excluídos do controle de jornada. Essa é uma presunção. E segundo essa presunção, o que significa que um teletrabalhador está excluído do controle de jornada? Que, em princípio, ele deixaria de receber o adicional pelas horas extras e não haveria mais que se falar em descontos, advertências ou suspensões por atraso. Eu digo isso em princípio porque essa presunção ela pode cair sempre quando se comprovem que existe meios de controlar a jornada do trabalhador à distância. E hoje em dia existem muitos softwares que permitem esse controle à distância, controle de produção, verificar se ele está fazendo o intervalo interjornada, intrajornada. Então, se o teletrabalhador ele está em uma plataforma que permite esse controle, ele pode perfeitamente provar que ele estaria fazendo horas extras e sairia dessa presunção do artigo 62. Então, a urgência poderia autorizar o uso imediato sem precisar desses 15 dias. A gente vai entrar na mesma hipótese das férias coletivas. De repente, poderia os empregadores começar a adotar sem a necessidade desse prazo de 15 dias, mas temos aqui uma situação de insegurança jurídica. Não sabemos se depois alguém poderia argumentar a inobservância dos requisitos para a adoção do regime de teletrabalho. E para finalizar, existe a possibilidade de redução de jornada com alteração salarial proporcional. Agora, lembramos que o artigo 7º da Constituição Federal de 1988 diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, nesse caso, para que haja redução de jornada com alteração salarial proporcional a essa redução, é necessário negociação coletiva com o sindicato. E aí, de novo, essa pode ser uma medida que pode ser um pouco lenta frente à urgência necessária. Então, pessoal, essas são as medidas que poderiam ser adotadas frente à urgência do coronavírus, o Covid-19, e que são dicas importantes tanto para trabalhadores como empregadores. E claramente temos outras opções interessantes da organização de trabalho. A organização do trabalho que está nas mãos do empregador, sempre quando respeita a ordem pública laboral, que é o paradigma mínimo protecionista do legislador laboral, ele pode perfeitamente organizar o trabalho de forma a poder garantir o direito dos trabalhadores na proteção de sua vida, saúde, integridade física e psíquica. Então é isso, eu espero que essas dicas tenham sido bastante úteis, que possam ser utilizadas, que os trabalhadores tenham claros quais são os seus direitos frente a essa contingência a nível internacional e os empregadores também tenham claros quais são algumas hipóteses que poderia utilizar na flexibilização sem, obviamente, atropelar a lei. Em caso de qualquer dúvida, procure o advogado de sua confiança para que possa orientar da melhor forma possível sobre esses casos urgentes frente à pandemia do Covid-19. Convido novamente que todos se inscrevam no canal, ativem as notificações para que possam receber todas as nossas atualizações de vídeos, sugestões de leitura e todas as atividades que vão subindo aqui na nossa rede social. Um grande abraço!